Boa noite, irmãos. Estamos com a série sobre a missão da igreja e vamos continuar trabalhando sobre isso. Temos falado sobre as 7 igrejas do Apocalipse e hoje chegamos à igreja de Sardes. Hoje de manhã falamos sobre Tiatira, pastor Alberto fez uma exposição sobre o finalzinho do capítulo 2. E hoje eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3. A gente vai tentar passar os slides. Se não funcionar, não se preocupe, hoje teve um probleminha no computador, mas se não der certo, a gente vai seguir aqui. Você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse que os Estados Unidos, na verdade a língua inglesa, traduzem por revelação, esse livro, mas a linguagem de Apocalipse são as últimas coisas e que normalmente tem essas questões de conflito e últimas coisas que apontam para o final do tempo. Então essa tradução Apocalipse é a melhor maneira de colocar esse texto. E a partir do versículo 1, do verso 1 ao verso 6, a gente lê assim. Eu vou ler aqui em outra versão que está aqui, se funcionar direitinho a gente vai acompanhando. Escreve ao anjo da igreja em Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras, tem famas de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Mas em Sardes também tens algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida. Mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É incrível ler essas cartas e ver como Jesus está interessado com a igreja dele. O pastor Alberto estava até falando hoje de manhã como Jesus se esforçou, falando com João, para usar linguagem que todos entendessem. E ele usa coisas que estavam acontecendo naquela época, para que o povo da igreja e o povo que estava recebendo a igreja entendesse as ilustrações que alcançasse o coração. E isso demonstra primeiro uma coisa bem interessante. Está falando sobre missão da igreja. O primeiro destaque que eu gostaria de falar para você, o pastor Alberto falou sobre o bronze, que na cidade de Tiatira eles usavam muito bronze. Então estava falando no texto sobre o bronze reluzente. Para aquela cidade era muito comum ver o bronze sendo trabalhado e tal. Então são várias figuras comuns para a população daquela época. Interessante como muitas vezes nós perdemos a nossa missão pelo nosso costume. A gente se acostuma a ser cristão, a gente se acostuma com a nossa maneira de ser, a nossa tradição, a nossa mania muitas vezes. Eu acho engraçado, às vezes a gente está conversando, como eu fui agora para Fortaleza, passei um tempo, pastor Júlio tinha me falado alguns sotaques engraçados e tal, e eu cheguei lá e eu sabia já que o pessoal fala macho, só que eu não sabia que a mulher também é chamada de macho lá. Aí eu achei muito engraçado, estava falando, eu disse, e aí macho, como é que você chama a mulher aqui? Aí o cara, macho. Eu disse, que coisa engraçada, como as coisas vão. Aí era régua, pai d'égua, e são costumes que a gente tem. Só que imagina, esses costumes são tão impregnados na gente, inclusive na igreja, que imagina que muitas vezes você está conversando com alguém, e aí uma situação engraçada que aconteceu comigo, Fortaleza, Recife. Nós somos nordestinos. Você acredita que tinha um jovem lá que eu estava falando, ele não estava entendendo nada que eu estava falando, gente. Meu sotaque, para ele, parecia que eu estava falando inglês. E eu disse, e aí, tudo bem? Ele, hã? Eu disse, e aí, cara, você é daquele quê? Eu disse, estou perguntando se você é daquele... Ele, égua, macho, está falando o quê? Eu disse, rapaz, eu acho que ele está achando que eu sou do Rio de Janeiro, mas eu sou daqui. A missão da igreja, ela tem que ser marcada pelo entendimento, pela encarnação.
A gente precisa se esforçar para falar o coração das pessoas. E o primeiro destaque que eu gostaria de trazer para vocês é uma coisa bem interessante. Tem uma imagem, pode botar lá a igreja de Sardes, a primeira imagem, se possível. Jesus faz questão de chamar a atenção para o povo de Sardes para um acontecimento. Ele usa aí que eles têm que ficar alertas, ele vai falar sobre que eles têm a aparência de estar vivos, mas estão mortos. E aí Jesus está alertando eles para que eles fiquem atentos e eles de fato corram atrás do que é ser vivo, porque senão eles vão vir, senão Jesus vai vir como um ladrão, num dia que eles não esperam. E para Sardes essa linguagem, vir como ladrão, tinha muito sentido, porque em cerca de, no ano 500 e, para ser mais exato aqui, deixa eu falar para vocês, 546 a.C., no Império da Síria, Pérsia na verdade, né? Ciro atacou de surpresa esse império, porque Sardes tinha muito orgulho de ser uma cidade que estava a cerca de 500 metros acima do nível do mar e que se achava impenetrável. Uma cidade muito rica, poderosa e que não conseguia ser atacada. Mas Ciro, sempre com seu poder bélico muito forte, ficou lá muito tempo fazendo cerco e de maneira inesperada, eles não esperavam de fato, escondido, conseguiram atacar. E a derrota foi muito pior por isso, porque foi como um ladrão. Eles conseguiram entrar em Sardes, atacaram a cidade, sitiaram e mataram muita gente, e dominaram aquela cidade. Foi de surpresa e foi uma derrota terrível. E na história fala de outro ataque semelhante a esse. Então quando se fala que veio como um ladrão, essa linguagem ela é muito tocante para essa cidade. Então, marque isso daí, porque isso a gente vai poder voltar novamente, esse ataque surpresa. O tema que eu tenho para vocês hoje é um tema que ainda está muito em voga, talvez muito mais para jovem, adolescente, mas porque tem muita coisa saindo sobre isso. A gente vai falar sobre morto e vivo hoje, gente. Morto-vivo. Você já ouviu falar sobre The Walking Dead? Você já ouviu falar sobre zumbi? Hoje o que mais fazem é filme de zumbi, gente. Tem série de zumbi, tem comédia sobre zumbi, tem tudo sobre zumbi. E esse texto fala sobre zumbi. Sabe, gente que está vivo, não está morto. Alguém já assistiu aqui o filme O Sexto Sentido? Pode passar essa ideia? Alguém já assistiu o filme Sexto Sentido? Quem já assistiu esse filme, Sexto Sentido? Eu sinto muito, eu vou contar um spoiler para você, porque se você não assistiu, já faz 20 anos que esse filme saiu. Então, desculpa, eu preciso contar para você, tá certo? O filme Sexto Sentido fala de uma criança que ela tem aquela voz que ela faz assim. Um psicólogo, né, que é interpretado por Bruce Willis, ele vai lá cuidar de uma criança, que ele pergunta, qual é o seu problema? Ele, eu vejo gente morta. Aí ele, é mesmo, você vê gente morta? Ele está cuidando dessa criança que vê gente morta. Só que o que é assustador para o psicólogo, e esse é o grande ban do filme, é que o psicólogo estava morto e não sabia. Desculpa aí, esse é o grande mistério do filme, tá certo? Você vai assistir e no final você fica chocado. Porque ele está cuidando da criança, está todo envolvido com o drama. E no finalzinho do filme, quando ele bota a mão na barriga ali, ele sente sangue, ele sente algo, ele lembra de tudo. E ele percebe que estava morto. Mas ele não sabia que estava morto o tempo todo. E é sobre isso que Jesus está trazendo a atenção nessa mensagem. Eu queria que você prestasse atenção. Imagina você achar que está vivo, mas na verdade você está morto. E veja quanto amor existe agora nessa mensagem. Deus, Ele não está aqui literalmente fazendo algo assim, ei, vou pegar você. Você, ó, acha que está vivo, está morto? Espera. Na verdade Ele está assim, olha, eu queria que você se conscientizasse, para não achar que você está vivo, mas você está morto, mas há tempo de estar vivo. E hoje eu queria tratar com vocês sobre 4 evidências de um morto-vivo. 4 evidências de um walking dead. 4 evidências de que você pode ser um zumbi, eu posso ser um zumbi. E a gente falar de como não ser isso, tá certo? A primeira coisa que a gente vai poder trabalhar aqui hoje, primeiro ponto que a gente vai perceber que a gente é um vivo, né, que está morto na verdade, é quando a gente faz
mas de fato a gente não é. O que significa isso? É quando a gente está fazendo algo, faz bem feito, a gente é performático, a gente é incrível, mas a gente não é de verdade aquilo que Deus disse que a gente é. E a Bíblia fala sobre isso, eu não quero deixar você confuso. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23 diz o seguinte: Jesus dizendo que nos últimos dias vai acontecer isso, semelhante ao que a gente lê em Apocalipse. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi com clareza, claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse texto é muito forte. Existem ações que aparentam coisas boas e semelhança com aquilo que é do reino de Deus, mas que não linkam, não estão interligados com a pessoa de Jesus, com a amizade com Jesus e com quem Jesus é. Hoje eu passei por uma situação que eu não sabia se eu vinha pregar, se eu não vinha pregar, porque eu não estava tão bem. Quase que eu ligava para o pastor Alberto, porque a gente tem que aprender uma coisa que não é fácil. Deus, o fazer ele é importante, mas o fazer ele é uma consequência de quem você é. Você pode fazer e estar no automático, e o fazer pode ser só uma coisa que você aprendeu, e você faz porque aquilo já virou corriqueiro, se acostumou, mas pode não ser uma consequência de um relacionamento. Então, quando você está fazendo uma coisa que é certa, mas você sabe que você não está certo, tem alguma coisa errada. Como a gente viu, a ceia, ele é um momento que celebra a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E é uma comunhão que ela promove a comunhão entre os outros. Como é que eu posso tomar a ceia do Senhor, que promove uma comunhão, que me ligou, quebrou a inimizade com Deus e com o mundo, e tomar ela achando que se eu estou brigado com alguém é besteira? Não dá para fazer algo sem ser. Quando eu sou, o fazer é reflexo, mas nem sempre fazer é reflexo do que se é. A gente pode aprender a fazer as coisas. E é chocante que Jesus está dizendo assim, claramente: nunca conheci você. Nunca te conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam mal, porque a pior coisa que existe é você ser bom, excelente numa coisa ruim. E o que é uma coisa ruim? É você aprender a fazer certo o que é errado. E o que é errado é você fingir que tem relação com Deus, relacionamento com Ele, mas o que você tem é uma relação de escravo. Jesus falou para os seus discípulos: já não chamo vocês de servos, mas de amigos, porque vocês conhecem o que o Pai faz, o que eu conheço. Relacionamento. Muitos de nós às vezes queremos logo saber o que é que Jesus quer que eu faça, mas nós não estamos dispostos a conhecer quem Jesus é. Isso é uma coisa muito da paixão. A paixão faz muito isso com a gente, né? A paixão, ela é a superficialidade de um relacionamento. Como é que a gente se apaixona? A gente está disposto a ver a pessoa, o corpo da pessoa, algumas qualidades, mas a gente para quando a gente começa a ver algumas coisas que incomodam a gente. Inclusive relacionamentos terminam porque a gente começa a ver alguns desafios relacionais. Mas a gente precisa continuar conhecendo o Senhor. Jesus falou: o que é a vida eterna? Jesus diz, João 17, em conhecer o Pai e ao seu Filho a quem Ele enviou. Esta é a vida eterna. Então, claro, quando eu sou filho de Deus, eu faço as coisas que só um filho de Deus faz. Não é possível conhecer aquele que ama e se relacionar com aquele que ama e se tornar cada vez mais odioso. Não é possível conhecer aquele que é uma pessoa que serve e cuida e se tornar uma pessoa cada vez mais egoísta. Na verdade, eu posso ainda continuar sendo egoísta, mas vai começar a incomodar. Como dizia o pastor Carlinhos Queiroz, eu gostava muito dessa frase dele: conhecer Jesus é complicado porque ele começa a atrapalhar a nossa vida. Você quer adulterar, Jesus não deixa. Você quer mentir, Jesus reclama. Você quer dar um jeitinho, Jesus diz assim: não dá, porque agora você é dele e ele é seu.
ser. Ser. Isso é importante. A gente precisa entender. Segunda coisa que demonstra que eu sou um morto-vivo, eu sou um zumbi, eu sou alguém que tem uma aparência de estar vivo, mas eu estou morto. É quando eu não amo o que Jesus ama. É quando eu não amo como Ele ama. E esse texto é muito forte, também fala dos últimos dias, desse encontro com Jesus. E eu queria chamar você para uma nuance no texto, quero que você preste atenção. Verso 34, a partir de Mateus 25, a partir do verso 34, diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum desses meus menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram, desculpem. Eles também responderão: Senhor, quando? Te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos. Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A nuance que esse texto traz é muito interessante. Quem amou e quem foi impactado com o amor de Jesus, amou e muitas vezes não percebeu que amou Jesus, mas estava cuidando da criação de Deus, cuidando das pessoas de Deus. Entendeu que o amor não é algo negociável. Conhecer o amor e não se relacionar com o amor e não se envolver com o amor é algo inegociável, não tem como. E aí a pergunta é: Senhor, quando fizemos isso ao Senhor? Quando foi que fizemos isso ao Senhor? Cada vez que você cuidou de alguém que eu criei, que necessitou, cada vez que você cuidou da minha criação, cada vez que apareceu uma demanda, mesmo difícil, você entendeu que era seu tempo que estava ali, era seu recurso, mas você abraçou. Porque vai ser uma confusão. Quando foi? Foi todo o tempo que você fez. Mas a outra pergunta é assim: Senhor, quando foi? Quando foi que o Senhor apareceu? Porque se o Senhor aparecesse, o Senhor ia comer lá em casa, eu ia comprar camarão, Jesus ia comprar o que tivesse defumado aí, comida top. Eu levava você no melhor restaurante, eu pagava o salário todo, as minhas economias, o Senhor merece tudo. Quando foi que o Senhor apareceu? Me diga aí, mostra a foto, cadê o print? Diga. Quando foi que o Senhor apareceu? Nossa vida é marcada, não é pela procura de Jesus, é para entender que o amor era uma realidade. E a gente tem que amar como Jesus amou. A Madre Teresa tinha uma frase muito forte. Ela, conversando com as irmãs da caridade em Calcutá, ela dizia para elas uma coisa sempre assim: cuidando de leprosos, cuidando de crianças muito pobres e de idosos também com muita vulnerabilidade. Ela falava assim, que vocês, ela sempre enviando elas para as missões, que vocês vejam a pessoa de Jesus em cada face, em cada criança, em cada idoso, em cada leproso,
E quão mais difícil e miserável foi essa pessoa, veja Jesus nesse angustiante disfarce. Uau! Que consciência! Como você fazer isso? Tentar ver Jesus neste angustiante disfarce. Paulo escreve nos Colossenses, ele fala que tudo que fizerem faça como o Senhor e faça para o Senhor. Então nós temos dois papéis extremamente importantes. Como discípulos de Jesus, nós representamos Jesus e nós cuidamos de Jesus. Nós temos o papel de ser como Jesus é. Isso é um milagre. Mas nós temos um grande papel de tratar as pessoas como Jesus. Aliás, tratar as pessoas como se fosse Jesus. E aí, quanto mais angustiante o disfarce for, aí que a gente tem que olhar como se fosse Jesus. Quanto mais a pessoa não se parecer com Jesus, a gente fala assim, é Jesus. Vou cuidar de Jesus. Eu estava em Fortaleza e fui pregar no primeiro dia na praia. E aí eu conheci seu Fernando. Tem lá o pregação no sal. Gente, seu Fernando, eu ia pregar, né? Fazer uma coisa que Jesus queria fazer. Mas seu Fernando me abraçou 4 vezes e atrapalhou a mensagem 4 vezes. Aí ele falou um negócio do comando vermelho no microfone. Meu Deus, Jesus, me ajude. Perdi o raciocínio umas 3 vezes. Só que o que eu não sabia é que o seu Fernando precisava de ajuda, mas para além disso, minha mensagem era sobre sofrimento. E como o sofrimento pode levar a pessoa a procurar escolhas que é para satisfazer ela, mas machucá-la. No fim das contas, eu me toquei. Seu Fernando era o resumo da minha mensagem. Mas havia esperança para seu Fernando, por quê? Porque Jesus transforma lutas e misérias em grandes histórias também de restauração. Então, no finalzinho, mesmo achando que, meu Deus, nunca mais eu venho aqui, né? Eu disse, seu Fernando precisa da ajuda de Jesus, como todos nós. Porque seu Fernando é esse que procurando no algo com a satisfação, mas por não ser Deus, ele só se destrói. Mas todos nós podemos procurar alguma coisa que não é Deus, procurando satisfação, e a gente também vai secar, vai adoecer, tudo. E aí a gente conseguiu concluir. Sem Jesus não dá, gente. E a gente precisa olhar essas pessoas, todos nós, inclusive pessoas que a gente acha que são estáveis, mas que têm suas misérias, todos nós temos. Olhar como Jesus. Terceira coisa, isso eu queria que você prestasse muita atenção e deixa Deus ministrar seu coração. Esse ponto é um ponto, para mim, muito difícil. Eu luto com isso todos os dias. É minha adicção, é meu vício. Meu vício é me apresentar bem para vocês aqui. Meu vício é ser uma pessoa boa. Meu vício é demonstrar que eu não erro. Mas eu erro muito. E se não fosse Jesus na minha vida, todos os dias, não tem jeito para Tiago. Uma das coisas que demonstra que a gente é um morto-vivo é que muitas vezes, se nós formos conhecidos mais pelo que a gente faz de bom do que pelo que a gente se arrepende, tem alguma coisa errada. O que João está escrevendo aqui, que Jesus está revelando a ele, tem a ver com a hipocrisia. Tem a ver com a falsa sensação de ser bom, de estar tudo bem, mas está tudo mal. Então, muitas vezes eu e você está mais preocupado com a nossa reputação ou com o nosso bem-estar e não sabe realmente o que está acontecendo lá dentro. E esse é o maior problema da gente, a falta do arrependimento, a falta do reconhecimento, a falta do entendimento que a gente está em processo e esse processo não acaba e que é todos os dias uma luta. Você não precisa ser alcoólatra para saber que estou limpo só por hoje. E amanhã é uma nova luta. E todos os dias eu preciso entregar a minha vida, o meu ego, a minha luta diante do Senhor, porque só Ele que me limpa. Porque a Sardes tinha consciência de que muitos irmãos aqui estavam vivos, estavam tudo bem, estava tudo ok. E Jesus está dizendo assim: vocês acham que estão vivos? Vocês estão mortos. Isso é preocupante. E como fugir disso, gente?
Como não cair nessa? A Bíblia fala que confessando os nossos pecados, reconhecendo nossas misérias, porque é isso que nos transforma dia após dia. A Bíblia fala o seguinte, João 3, 20 e 21. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente... diz assim, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aqui tem um contraste enorme. Quem pratica o mal se esconde. Como é que o pecado ganha na nossa vida? Como é que o diabo ganha na gente? Através da vergonha, do medo. Quando a gente peca, a primeira coisa que vem na nossa mente é assim: ei, fala para ninguém, hein? Ei, se esconde, hein? Ninguém vai te aceitar não, hein? Esse negócio aí é só você. Se você falar, as pessoas vão rechaçar você. Ninguém vai te aceitar com esse problema aí, essa podridão aí, Então, se esconde. E outras coisas, todo mundo deve ser assim. Ninguém vai te aceitar, ou então todo mundo é igual, é melhor ficar na sua. Nossa sociedade é uma sociedade perfeita. O mal, ele ganha na escuridão. Mas olha que só, santidade, verdade, não é não ter pecado. A santidade e a verdade, ela é manifestada pelo fato de estarmos na luz. E estar na luz é espantar as trevas, gente. Significa que é manifestar diante de Deus as nossas obras. E se tiver obras erradas, a luz espanta as trevas. E essas obras acontecem como? É Deus que faz com que o poder dele se manifeste na gente. Então não é sobre nossa força. São obras que a gente não consegue, pecado difícil, complicação na nossa história, passado, abusos, complicações, mas o poder de Deus, que se manifesta na nossa fraqueza, quando a gente se mostra diante da luz, Deus transforma nossas histórias e o poder dele se manifesta em nós. E, gente, isso é santidade. Confessar nossos pecados, estar na luz. Isso é viver na verdade. E João, ele repete isso só que na carta dele. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Não adianta ter comunhão com Deus, isso não reverberar na nossa vida, entre irmãos, entre pessoas. Então, se andarmos com Ele, temos comunhão uns com os outros, andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o nosso pecado aí no 10, se acontecer. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Uma vida cheia de vida, não é aquela vida que você fica, eu sou uma pessoa boa, eu só faço coisa boa, eu sou um crentão, eu vou no domingo, eu dou dízimo, eu faço isso, eu sou uma pessoa perfeita. Uma vida cheia de santidade, gente, é uma vida confessando os nossos pecados e sendo transformado pelo poder de Deus. Porque o que as pessoas estão precisando, sabe o que é muitas vezes? De identificação com a gente e saber que não é porque a gente é melhor do que elas, mas é porque tem um poder que atua em nós. Porque nós somos tão frágeis como qualquer outra pessoa. E é isso que mexe com as pessoas. É saber que é o poder de Deus que atua em nós. Isso move qualquer coração. As pessoas acham às vezes que nós somos especiais. Eu não sou especial, não. Sabe quem é especial? O Espírito que habita em mim. Esse faz coisas que eu jamais imaginei. Que me perdoa na quantidade que eu não tenho capacidade de perdoar outras pessoas. Que me aceita de uma maneira que eu não aceito as pessoas. Eu estou aprendendo com Jesus de Nazaré.
Por último, gente, uma forma de estar morto, achando que está vivo, é estar mais preocupado, especialmente nessa nossa geração, com reconhecimento, visualizações e likes. E o que é que isso tem a ver no texto? A gente percebe que, assim, versículo 5, né? O vencedor será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida. Mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Outra coisa muito forte que havia no contexto aqui, depois que os gregos assumiram algumas cidades, havia algumas histórias, pelo menos alguns comentaristas falam, que dependendo de alguns crimes que eram cometidos na cidade, o criminoso, antes de ser assassinado, executado pelo seu crime, o seu nome era riscado no livro da cidade, para que não manchasse aquela cidade por ter aquela pessoa e também para tirá-lo da história. Isso é uma linguagem muito forte. Esse texto não está falando de maneira nenhuma que aqueles que conhecem Jesus são tirados, são retirados do livro da vida, porque a Bíblia fala que aqueles que conhecem Jesus, a responsabilidade é do próprio Jesus que cuida, que faz a gente amá-lo e que faz a gente crescer. Nós cremos na perseverança dos santos, nós cremos na santificação, nós cremos na mudança. Mas aqui já é o contrário, aqui já está demonstrando que muitos que creem, que fazem parte de uma sociedade, mas na verdade é como tem até, se não me engano, em Pedro, né? Muitos achavam que eram dos nossos, mas de fato não eram. Eles são riscados porque eles são retirados de uma coisa que eles não faziam parte. Aqui está mostrando que muitas vezes a gente faz parte de uma instituição religiosa, mas não somos. Mas por outro lado, aqueles que amam a Deus, que andam com Ele e que têm suas vestes purificadas pelo sangue de Jesus, isso é confissão de pecados, isso é ser salvo pelo sangue de Jesus. Gente, imagina a cena, está dizendo aqui que Jesus vai anunciar o nosso nome para o Pai diante dos anjos. Você não tem vergonha disso, não? Assim, Paulinho, tu faz uma música arretada aqui, mas imagina o som do céu, bicho. Deus, pega aí, ó. Anjos, quero apresentar aqui Paulinho. Paulinho vai entrar todo assim, para Jesus, que isso? Não é pelas obras de Paulinho, mas é porque Jesus ama Paulinho e derramou sobre ele o sangue dele. E ele é amado, ele é remido, ele é querido totalmente. E Jesus ama e vai receber assim todos nós. Só que muitos de nós, às vezes, não estamos querendo ser recebidos nesse ambiente e preparando para essa vida, para essa glória. A gente quer uma glória aqui, que afasta a gente da verdadeira glória. E a gente deixa de dar foco para Jesus para dar foco para a gente. E Jesus fala sobre isso, por exemplo, Mateus 6, também, logo no início, né, no Sermão da Montanha, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Uau! Portanto, quando você der uma esmola, não anuncie isso com as trombetas. Já vi histórias tão interessantes, só um exemplo aqui, você está lá no Instagram. São duas coisas que não faz sentido para mim. Um é você fazendo uma caridade, é quase assim, você está dando pão e faz assim, ó. Estou ajudando uma criança a não passar fome. É uma coisa meio... E outra coisa, você fala assim, fazendo minha devocional hoje, diante do Senhor. Enquanto era para você ir para o seu quarto que está em secreto, o teu Deus está em secreto, vai lá e Ele te recompensará. Isso é a tua intimidade com Deus. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas. É sobre isso o texto. Nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Gente, isso aqui, vou voltar rapidinho. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Ué, é um negócio meio, né? De forma que você preste sua ajuda em segredo.
e seu Pai que vê o que é feito em segredo recompensará. Deus quer mostrar a você o quanto Ele te ama e quanto você não precisa ser reconhecido. E a melhor coisa do mundo é ser reconhecido por Ele. Sabe coisas que você faz em secreto e Deus sabe? Hoje eu estava na bed, estava complicado para vir aqui. E só quem sabia de uma coisa era a minha intimidade era a minha esposa. A gente orou e Deus cuidou da gente. E Deus quer te dar essas grandes vitórias na tua vida, sabendo que Ele é que cuida da tua vida, da tua história. E Deus quer que você faça esses grandes sacrifícios para aquele que vê o sacrifício. Deus quer quando você seja machucado, de vez de você, são duas coisas, né? Eu e você. Quando a gente fizer grandes presentes, Deus quer que você fale, poxa, você entregue a Deus e fala, Deus é presente para o Senhor. E Deus que está vendo secreto te recompensará. Mas também quando for machucado, a gente faz o quê? Quando está machucado, a gente quer bater o pé, quer falar para os quatro cantos, a hora que fizeram comigo. E a Bíblia fala em Romanos 12, semelhante também o quê? Entrega àquele que é justo e faz justiça. A minha é a ira, eu retribuirei. Deixa com Deus que faz o secreto. Porque o texto fala uma coisa muito forte aqui. Para os fariseus, para os mestres da lei, que buscavam essa atenção, eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Gente, imagina, a única coisa que você vai receber na vida é realmente só a atenção aqui da terra. O que adianta você ser trilionário durante quanto? 100 anos? Por causa do dinheiro você ganha mais saúde? Então pronto, você vai ter trilhão, 1 trilhão ou mais. O que adianta você ser trilionário durante 100 anos? Parabéns, muito dinheiro para você fazer assim, Mas você agora não vai ter uma vida eterna muito mais do que trilionário. Porque a sua riqueza é Jesus e você não vai estar diante dele. Então, quão pobre você é, só 100 anos de dinheiro. Miserável. Mas Deus, Ele tem uma vida eterna abundante. Ele recompensa a gente. Ele enche a gente. Então, para a gente finalizar, o que é que realmente, a gente falou sobre os efeitos da vida morta. Mas o que é ser cheio de vida, gente? Ser cheio de vida está muito claro. Jesus foi riscado do nome da vida aqui, para que você fosse anotado o seu nome no livro da vida, gente. Jesus teve o nome dele riscado na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse o nosso nome hoje cravado no livro da vida. Em Apocalipse fala que ninguém conseguia abrir os 7 selos lá. Jesus abriu. E essa abertura também que dá acesso a mim e a você, a ter contato com Ele, abertura à eternidade. Jesus vestiu as piores roupas sujas. Na verdade, Ele ficou até sem roupa. Ele ficou nu e com todos os pecados e com a imundícia de todo mundo, para que você hoje não só fosse puro, santo e amado, mas tivesse a maior contato de amor com Deus. Esse é Jesus. Ele pagou o preço e o castigo que nos traz a paz, para a gente viver uma vida verdadeiramente cheia de vida e não morta. Então, nós precisamos agradecer a esse Jesus e dar significado a Ele, ter relacionamento de identidade. O pastor Alberto falou hoje de manhã sobre uma linguagem recorrente, sobre o candelabro, né, que segura as 7 igrejas, esse símbolo de que Jesus até disse, eu vou tirar o seu candelabro, se você não entender. Isso é uma linguagem muito forte, porque o candelabro segura uma vela, uma luz. Sempre uma coisa que eu paro para pensar sobre o Brasil, sobre Recife, seja o que for. Deus não depende da gente. Deus não depende do Brasil. Hoje, o que é Tiatira, Sardes, todas essas igrejas, 7 igrejas que foram ferventes no Evangelho, elas são a Turquia hoje, que é muito forte no islamismo. Gente, Deus não depende de mim e de você para que o Evangelho sobreviva. Mas lembre, é privilégio para mim e para você viver a identidade do Evangelho. Porque Deus, Ele é dono das nações.
Na China, as pessoas continuam conhecendo Jesus. Coreia do Sul, grande parte da população. Mas e nós? Vamos viver uma vida cheia de vida? Ou vamos nos acostumar com mais ou menos? Uma vida morna. Qual é a nossa missão? Que você saia daqui entendendo a grande responsabilidade que a gente tem de receber esse presente e de viver esse presente. Não viver uma vida distante do Evangelho, mas mergulhado no Evangelho. Vamos orar? Jesus, não queremos apenas fazer, Pai. Queremos ser como o Senhor é, Pai. Queremos ter identidade de filhos, Pai. Porque fazer, qualquer pessoa, escravo pode fazer, Deus, mas nós queremos ser teus amigos, queremos ser teus filhos, porque teu sangue possibilitou isso. Meu Deus, nós queremos amar como o Senhor ama. Queremos ter sensibilidade como o Senhor tem. Deus, queremos chorar como o Senhor chorou. O Senhor olhou para Jerusalém, quis juntar nos teus braços aquele povo, como uma galinha podia juntar os seus pintinhos. Deus, se nós não estamos tendo mais compaixão pelas pessoas, estamos frios, se não queremos mais compartilhar o teu Evangelho, se não nos importamos com as dores das pessoas, acorda a gente, Jesus. Ressuscita a gente, Pai. Perdoa a gente, Jesus. Oh, meu Deus. Queremos te pedir perdão se temos perdido toda a sensibilidade, Pai. Tanto da alegria de desfrutar com o Senhor, como também da tristeza de ver um mundo quebrado e não fazer nada, Pai. Queremos amar as pessoas como o Senhor ama, Jesus. Deus, queremos ser mais arrependidos, Senhor. Pai, perdão por achar que a gente é alguma coisa, Pai. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é quem transforma a nossa história. O Senhor é quem mudou tudo. E Deus nos ajuda a sermos realmente fracos, para assim se identificar com os fracos e mostrar que quem faz as coisas não é o nosso poder, mas é o teu poder, Deus. E mostrar que a esperança não está porque somos bem-sucedidos, mas é porque o Senhor é o poder e a força que atua em nós. E Jesus, nós queremos receber a tua glória, Pai. Não é os aplausos dos outros, não é a recompensa que esse mundo pode dar, mas receber do Senhor a coroa da justiça, receber do Senhor o grande abraço, porque o Senhor é a nossa recompensa, Pai. O Senhor foi riscado da terra dos viventes para nos dar a vida eterna. O Senhor foi totalmente sujo, imaculado, porque hoje a gente é purificado e nós queremos engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus. Obrigado por isso. Amém.